Ele aceitar lá. Ah, agora sim. Olá. Oi, Alberto. Essa tecnologia mata a gente, fala a verdade. Olha, é complicado, viu? Trabalhei 20 anos, trabalhei 20 anos com TI e já viu, né? É, a gente vai aprendendo, não tem jeito. Eu tava Tudo bem falando com você? quando. Tudo jóia. Eu tava falando pro pessoal que essa coisa de live, né, essa situação que a gente está passando, está criando na gente um novo modo de vida, né, um novo modo de interação. Tem que acostumar com live, tem que aprender a fazer, vai fazer parte do nosso dia a dia, não tem jeito, né? É verdade. A, Hoje faz Deni- parte do nosso dia a dia. a Denise falou para você chamar os universitários. Já consegui, mas não precisa. É, já consegui. Então Verdade. tá bom. Nós vamos começar hoje a conversa, já passou um tempinho aí. Sim. Então, eu primeiro queria te agradecer, Alberto, pelo convite, né? O Alberto é um grande amigo e meu mestre de psicodrama interno transgeracional. Queria que você falasse um pouquinho do teu currículo, da tua história. Depois apesar que todo mundo que está aqui hoje me conhece, então fala um Tá. pouquinho de você e dá para a gente ir adiante aí com a conversa. Perfeito. Eu estou nessa jornada já de ser terapeuta já há 20 anos. Primeira metade da minha vida, até os 40 anos, eu fui empresário na área de TI. Na área de TI, né? E aí sim eu comecei a fazer essa transição de carreira, de profissão, enfim, de vida, né? E me formei com Roger Huber faz já 15 anos, 2005, e me formei em psicodrama em 2010. Então fazem 10 anos. Tá? E aí sim, passei a exercer esse trabalho nas terapias. É uma terapia holística, né? Porque trabalhamos com várias formas de trabalho, né? Sim, Mas o carro-chefe mesmo, a parte principal, é o trabalho de Roger Huber e o psicodrama. que legal. Né? Acho que é isso. E, O Roger na realidade, ele tinha uma linha de trabalho do DMP, né? exato. É o grande pilar desse trabalho, e o DMP, basicamente, 50% ou mais é psicodrama. É ação dramática. Traduzindo o pessoal, DMP é Deep Memory Process, né? Então, de Exato. processos de memória profunda, né? Roger foi um dos pioneiros na área da psicologia transpessoal, vamos chamar assim, com ênfase no trabalho regressivo. Então, o foco dele todo era no trabalho das regressões e usando o psicodrama para ajudar a aflorar e trabalhar esse inconsciente, né? Que legal. Bom, esse é o Alberto, né? Um cara muito bacana, um cara muito simpático, muito gente boa, muito humano. E ele teve essa sacada, depois de todos esses anos aí de formação de psicodrama, de Deep Memory Process, etc., ele teve a sacada do psicodrama interno transgeracional, né? Me fala um pouquinho, afinal, o que é o psicodrama interno transgeracional, Alberto? Bom, resumidamente assim, já após a formação com Roger Huger, ele tinha um módulo avançado da sua formação que se chamava Vozes dos Ancestrais. Né? Então, através das regressões, ele nos ensinava, deu toda uma formação para escutar as vozes dos nossos ancestrais. Em 2010, porque eu fui estudar psicodrama por recomendação dele, né? Então, em 2010, ele me convidou para uma conferência na Europa sobre o DMP e o psicodrama. Então, eu fui a Portugal, nesta conferência, e lá eu conheci um outro psicodrama, diferente que se exercia no Brasil, já com o tema trabalhando a transgeracionalidade. E aí eu conheci a Manuela Maciel, a Leandra Perrota, entre outros,
psicodramatistas conceituados da Europa, e eu vi um trabalho fantástico trabalhando com o psicodrama, o sociodrama, trabalhando em grupos, trabalhando a transgeracionalidade de uma forma mais enfática no psicodrama, se assemelha um pouco às constelações, e aí eu vi aquilo, puxa vida, eu sei fazer isso, mas internamente, porque todo o conteúdo, toda a dinâmica que acontecia nas sessões desse trabalho transgeracional era externo, era com os grupos. Falei, puxa, mas é a mesma coisa, só que o trabalho interno. Trabalho, na época, eu não sabia trabalhar muito com grupos. E foi aí que nasceu, então, e aí, voltando ao Brasil, depois veio a morte do Roger Huger, aconteceu muitas coisas, e aí já em 2013 eu organizei uma conferência internacional no Brasil, e convidei esses europeus para vir ao Brasil, e foi um grande evento. E a partir dali sim nasceu esse trabalho do psicodrama interno transgeracional, porque aí eu já estava mais focado nesse trabalho, e o quanto isso poderia e é eficiente ajudar as pessoas nas suas questões familiares. Então foi muito rico. Então isso me orgulha muito, e a partir daqui no Brasil, então, eu comecei a montar grupos, ensinar terapeutas a trabalhar a transgeracionalidade desta forma, usando o psicodrama e o psicodrama interno. E eu tenho o prazer de ser um deles, né? Graças a Deus. Com certeza. É uma técnica que eu aprendi com o Alberto, eu uso aí nos atendimentos, e ela é bastante completa, é bastante profunda, porque a gente mexe com esses conceitos, falando um pouquinho dessa nomenclatura de psicodrama transgeracional, a gente usa o psicodrama do Moreno, que é uma técnica que recorre ao corpo, recorre à dramatização da dor, à dramatização da emoção, para expressar tudo que está escondido, né, dentro do inconsciente da pessoa, e agregando a questão do transgeracional, que é buscar essas histórias na história familiar, no campo morfogenético daquela pessoa, trazendo mais personagens, né, mais atores para esse psicodrama, não é isso? Exatamente. E Moreno viu isso de uma forma muito clara, né? Não adianta só o verbal, só a conversa. Ele percebeu a necessidade da participação do corpo, das dramatizações, da ação dramática. Né? Psicodrama, basicamente, é o trabalho da ação dramática. E ele foi o criador do teatro espontâneo, o teatro terapêutico. Né? Sim. E uma coisa que um jargão que a gente usa muito no psicodrama, né? Falo você, mas todos nós que trabalhamos, a questão das tais histórias inacabadas, né? Fala um pouquinho essa coisa de história inacabada na família, o que é? Eu trago um pouco da minha experiência através do DMP, através de Roger Huger. Todas as nossas questões, dificuldades, doenças, enfim, nossos problemas psicológicos, para Roger Huger, para ele, 75% dessas questões todas eram transgeracionais. Isso quer dizer, nós herdamos de nossos antepassados nossas dificuldades, nossas questões, nossas doenças, nossas limitações, enfim. Claro, também nossos talentos, nossas coisas boas que já usufruímos disso. Não precisamos olhar para tudo isso. E sim, temos que olhar para aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos limita. Então, e que são esses assuntos? São assuntos inacabados, são as derrotas que nossos antepassados tiveram, suas dificuldades, enfim, todas as suas questões, que de alguma forma isso não foi completado. É como se eles que morreram no sofrimento, então isso é herdado, fica preso na memória familiar. E aí o trabalho de Sheldon, que é a questão dos campos, constelação, trabalha muito isso, o quanto nós herdamos em nosso campo familiar, nosso campo cultural, nosso campo geográfico,
esta herança desses assuntos pendentes de nossos antepassados, todos nós. Aliás, você citou constelação, uma pergunta que sempre me fazem, né? É se o psicodrama interno transgeracional é a mesma coisa que constelação familiar com outro nome, né? Então... Bom, eu acredito que não, eu não sei nada de constelação. Claro que no meu desenvolvimento dessa forma de trabalhar com o psicodrama transgeracional, do psicodrama interno, eu fui pesquisar muito e participei de dezenas de sessões de constelação como ouvinte, como participante, até para que eu pudesse entender exatamente como é o trabalho, né? Mas eu acho que é bem complementar. Eu acho que um complementa muito, mas são trabalhos diferentes. Nós não usamos os representantes, né? Sim. Como a constelação, não temos as leis que Bert Hellinger, o criador, colocou, enfim. O psicodrama é espontaneidade e criatividade em cima de um assunto pertinente para a pessoa e trabalhamos também individualmente, né? E Sim. todo o material que emerge nessa sessão, esse trabalho, emergem do protagonista, do cliente, tá? Nunca do terapeuta. O terapeuta só acompanha, o diretor só acompanha, né? E incentiva as dramatizações, mas todo o material psicológico que emerge parte do cliente ou do protagonista. Sim. Eu conheço um pouquinho da constelação, até porque estou fazendo a formação também, e o grande diferencial que eu vejo, ou melhor, a grande diferencial às vezes dá a conotação de superlativo, né? Não é bem assim. A grande diferença, equiparando as duas, é justamente o que você colocou. Na constelação, a gente faz uso dos representantes, né? Então, o cliente em si, ele não vivencia a constelação. Ele assiste, ele é um espectador. Então ele seleciona alguém que vai ser o pai, alguém que vai ser a mãe, alguém que vai ser a tia, enfim, dentro da história que está sendo trabalhada, e ele assiste, né? Inclusive ele escolhe um representante para ele, né? Para assistir a coisa. Exato. E eu acho muito interessante o que você falou do campo morfogenético, que são as duas comparações que a gente está fazendo aqui, porque tanto o PIT, o psicodrama interno transgeracional, vou falar PIT para economizar um pouquinho, não ser tão extenso, né? O PIT e a constelação usam o mesmo conceito do campo morfogenético, enfim, da transgeração, né? O que acontece? As pessoas na constelação, eu já participei de várias, muitos já me relataram também, que quando eles estão representando um pai, um avô, um bisavô, eles têm as sensações que não são dele, propriamente ditas, são do representado. Sim. E ele muitas vezes não sabe entender o que é isso. Muito bem. No PIT, o que acontece? A diferença principal que eu vejo é que o cliente, o protagonista, vivencia tudo aquilo e conversa com os representantes através da imaginação ativa. Então, aquela sensação que o representante na constelação teve do bisavô, no PIT, o protagonista, o cliente, vai acessar isso daí de uma maneira muito intensa, porque faz parte da história dele. Então é muito mais forte, né, a sensação. Exato. Mais autêntico, vamos chamar assim. Mais autêntico, é uma verdade profunda. Por isso que a gente falou que é uma técnica muito profunda, né? Porque mexe diretamente na questão do protagonista, do atendido, né? Mas é importante, Sérgio, assim, o fenômeno acontece. Sim. Você tem um espaço físico, você joga ali uma intenção, um problema verdadeiro da pessoa, o campo responde. É a fenomenologia que acontece. Sim. Moreno já fazia isso lá nos anos 20 do século passado. Exatamente o que a constelação faz hoje. Ele sabia disso. Será que eu tenho escravos na minha ancestralidade? Porque eu me sinto tão preso, tão rejeitado, tão explorado? O simples fato de você jogar isto no campo, o campo responde. Exatamente.
É E é verdade. isso que nós trabalhamos, né? É isso Só mesmo. que eu não uso os representantes, porque você precisa de muitas pessoas. E quando o próprio cliente é o protagonista, e de olhos fechados, que facilita, né, a percepção dessa reação do campo em cima de um assunto pertinente da vida dele, das suas questões, facilmente vem imagens. E aí trabalhamos com essas imagens. E são sessões muito fortes, você sabe disso. Sim. E é interessante porque quem está assistindo a gente aqui hoje, que não é, vamos dizer assim, do processo de formação terapêutico, né? Muitas vezes fala, mas que histórias são essas? Então, normalmente, são aquelas situações que se repetem na família, na vida da pessoa, né? Então, perdas financeiras, famílias que têm muitos casos de suicídio, de separação, de vícios, e ninguém em sã consciência sabe aonde isso começou, como é que isso começou, né? Ou por que disso na minha vida. Então, muitas vezes, essa carga, essa energia dessa história que a gente chama de inacabada, não está com você. Começou, na realidade, com um ancestral seu, né? Exato. Por isso que eu sempre falo, quando nós trabalhamos com a ancestralidade, eu não estou trabalhando com o cliente. Tá? O cliente só está servindo de uma forma de, vamos chamar, uma forma de canal para trabalhar as suas questões de seus antepassados. E quando emerge esses antepassados, que nós chamamos de memória, esse drama familiar, nós dramatizamos com isso. Sim. Né? Aquela sensação que muitos já experimentaram numa constelação, hoje o cliente sente tudo isso, a gente trabalha em cima dessa reação, dessa resposta que você diz do campo, né? Exatamente. E o quanto isto é eficiente, o quanto isto pode ser curador para a pessoa, né? E ela que sente, percebe, ela que faz o diálogo com os ancestrais, tudo é feito com o protagonista. E ela que ressignifica todas essas emoções, né? Exatamente. E não é só e não é só dramatizar por dramatizar. Não. Né? Tem que ter a história. História tem começo, meio e fim. Como é que vai ter? Você sempre fala, tem carga. Não é só uma coisa mental, é uma coisa que vem do corpo, né? Tem que ser significativo, tem que ser importante. Então tem carga energética, vamos chamar assim, né? E ali tem uma história. Então queremos saber dessa história. Tá? E essas histórias que emergem, e você sabe muito bem, vem essas memórias de nossos antepassados, no como ser, e no psicodrama é fundamental, no como ser esse meu bisavô que foi para a guerra, é como se ele estivesse ali. É como se desse a oportunidade para ele agora falar do seu sofrimento, por não ter sobrevivido à guerra, por ter deixado a família, enfim, todas essas questões que de alguma forma é transmitido aos descendentes. Se você pesquisar sobre o trauma do Holocausto, facilmente iremos encontrar o quanto os sobreviventes do Holocausto, as pessoas que sofreram com a guerra, o nazismo, o quanto os descendentes ainda estão sofrendo e sofrem por aquelas questões e assuntos dos seus familiares que morreram naquele terror todo, né? Exatamente. Aliás, aproveitando para ver o pessoal aqui, a Georgia falou que é uma técnica maravilhosa. A Georgia já passou atendimento comigo. Parece que foi bom, pelo comentário. O Tadeu está aí também, o Tadeu é amigo nosso, né, Alberto? Olá, Tadeu. Lá do Ceará, está aí. Fortaleza. E a Dê está perguntando aqui, como é que acontece essa conversa com o ancestral? É como se tivesse a presença ali do ancestral. Como o protagonista está de olhos fechados, ele sente, é como se sentisse a presença desse ancestral. E aí começa a se fazer um diálogo. Ei, ao bisavô, o que você faz aqui? Quais as suas questões? Né? É como se uma voz viesse ao seu ouvido, ao ouvido do seu cliente e falasse: estou triste, tenho dores, sei lá, seus assuntos. E fazemos então um teatro. É um teatro interno, vamos chamar assim. Sim. Tá?
Conte sua história, e qual é a sua história? E aí exploramos isso. E são histórias maravilhosas. Sim. Você sabe, Alberto, que quando eu começo a falar do pitch, eu sou fã de carteirinha, quando eu falo exatamente isso que você acabou de dizer, muita gente fala, mas são espíritos os ancestrais? Eu tenho que ser médium para ouvir os ancestrais? Então são essas perguntinhas que a turma coloca, né? E eu queria que você falasse um pouquinho. São espíritos os ancestrais? Aí vai na crença de cada um. Uhum. Né? Eu tenho uma visão mais junguiana, né? Eu acho que é mais... Por isso que eu te provoquei, que é para dar a resposta da técnica. Mas, por que não, né? Pode ser. Talvez por um espírita, realmente são espíritos. Para um junguiano, são subpersonalidades. Para outros, é pura fantasia. Mas o importante é que para o protagonista ou para o cliente, nesta hora, neste momento, em cima dessas questões, é verdade. É como se fosse verdade isso que está acontecendo. É como se a pessoa realmente está ali. Sim. E é isso que importa, né? Inclusive a Maria Clara de BH está dizendo aqui que foi curada do cóccix quebrado em uma única sessão. Porque na realidade ela acessou a origem desse problema que estava refletindo no corpo dela hoje, né? Exato. É muito importante, e o psicodrama mostra isso, a necessidade de trabalhar o corpo. Nós carregamos essas histórias no corpo. Então o corpo é obrigado a fazer parte da psicoterapia. Felizmente, no modelo mais antigo de psicoterapia, negligencia a presença do corpo, nega a presença do corpo. É fundamental a participação do corpo. Por isso que esse trabalho não dá para fazer online. Sim. Porque se vai para o corpo, não sabemos a reação do corpo. Provavelmente uma catarse física, buscamos isso. É o caminho da cura. Por isso que não dá para fazer online. O corpo, na realidade, ele espelha essa história inacabada, né? Ele traz luz para a gente trabalhar isso daí. E é muito interessante... Se você não trabalhar o corpo, fica incompleto. Não adianta trabalhar só o mental, o emocional, o espiritual, se não trabalhar o corpo. O corpo é o bode expiatório disso tudo. Sim, sim. E é o que eu falo, eu faço analogia do banquinho, dos 4 pés do banquinho, né? Você tem o físico, você tem o mental, o emocional e o espiritual, cada um é um pezinho no banco. Se você não tratar um deles, e no caso o corpo, o banquinho cai, né? Então você tem que ter essa visão completa disso daí, né? Exatamente. E isso é muito interessante, porque assim, quando a gente trabalha nessa técnica, nessa questão da provocação que eu fiz, as pessoas que estão ali trabalhando, como é que funciona? A gente abre uma percepção maior dela para trabalhar com os ancestrais. Então sempre vem um ancestral que vai auxiliar e um ancestral que a gente vai trabalhar, que é o causador ou conhece a origem do problema, não é isso? Então é muito interessante que o protagonista, o cliente, ele começa a ter sensações e reações quando ele entra no papel, aí entra o psicodrama, quando ele entra no papel do ancestral que a gente está trabalhando. E muitas vezes as pessoas relatam, falam, não sei por que eu falei isso, mas veio. Exato. Existe uma técnica do psicodrama que é inversão de papéis. Então você faz um pequeno trabalho de imaginação, enfim, em cima de alguma questão, e facilmente vem a imagem deste ancestral. E dependendo da sua intuição e da sua percepção diante da condição do seu cliente, você pode colocar ele no lugar do ancestral. Isso a gente utiliza muito, que é a cadeira vazia. Eu coloco o cliente nessa cadeira vazia, representando o seu ancestral. Então, o próprio cliente vai entrar no papel deste ancestral. E aí, quando se faz isso, se o fenômeno acontece, a pessoa passa a sentir tudo aquilo que o ancestral, de alguma forma, estava sentindo, está sentindo. Né?
E muitas dessas memórias são memórias de mortes, de sofrimento. Então precisa muito treinamento, precisa muito cuidado, respeito ao cliente, ao protagonista, para se poder fazer isto e ajudar a pôr fim a essa história de sofrimento e de morte. Acho que é importante relatar que isto foi desenvolvido por Roger Hooger, que é o trabalho dos bardos. Alguém aí colocou sobre a realidade suplementar, e é bem isto mesmo, nós criamos uma outra realidade. O bardo é uma realidade depois da morte, e um lugar onde se tudo pode. Claro, e quando acessamos essas memórias de nossos antepassados que morreram em condições difíceis, em sofrimento, quando colocamos o nosso cliente no lugar dele, vem essa memória e vem tudo isso. Né? E aí a oportunidade de pôr fim a isso. Como é um lugar no pós-morte, é um lugar onde tudo pode. E é exatamente isso que eu ensino no meu curso. Como utilizar este bardo, esses recursos infinitos, para pôr fim a este sofrimento familiar, que se repete de gerações e gerações nas famílias, enquanto não pôr fim a essa transmissão de sofrimento, de dor, fica mais difícil a resolução. Então, quando fazemos essa inversão de papéis, trabalhamos nesse bardo, achamos a origem dessa história onde tudo isso começou, e às vezes são gerações muito antigas. Quando fazemos isso e pomos fim a esse sofrimento, as consequências, o livramento, vamos chamar assim, para os descendentes é muito importante, é muito forte. É interessante falar do bardo, né? Você falou do bardo aí, que na realidade esse é um conceito que você trouxe dos livros dos mortos dos tibetanos, não é isso? Eu não, o Roger Hooger, né? O Roger, perdão. Isto. É um conceito assim, para os tibetanos, o momento da morte é o momento onde se forma o karma. Então, se a pessoa na hora da morte tem raiva, tem pensamentos de vingança, tem dor física, depressão, solidão, vingança, medos, etc, etc. Se a pessoa na hora da morte, nos últimos instantes da morte, está presa a esses complexos, vamos chamar assim, é como se tudo isso passasse para este outro lado. Então, neste bardo, neste pós-morte, fica preso estas memórias destes sofrimentos. Depressão, dor física, medo, raiva, todas as emoções, enfim, fica preso ali. Isto tende a querer subir, mas isso tem um peso kármico, então, de alguma forma, isto volta, né? Na família, na cultura, na geografia, enfim. Aí volta tudo isso. E é muito interessante porque nos atendimentos a gente percebe nitidamente essa questão que você falou, porque muitas desses ancestrais, dessas consciências que a gente começa a trabalhar, muitas vezes não tem nem consciência que morreram fisicamente, não tiveram a consciência da passagem da morte, né? E levam consigo tudo que você disse aí, dor, raiva, medo, vingança, preciso ter o dinheiro, etc, etc, e eles levam nessa passagem. Aí fica no bardo aí, né? Exato. E no meu curso, vocês sabem que eu reforço muito isso, né? Uma das primeiras perguntas que faz para o ancestral sabe que é morto ou não? Boa parte deles não tem nem consciência da morte. Então, precisamos ajudá-lo a entender que aquela vida acabou, que as suas questões materiais, emocionais, familiares, de alguma forma agora precisa acabar. Senão fica preso nos seus descendentes. Exatamente. E uma coisa que o Tadeu vai gostar muito também, que você dividiu o teu curso em alguns módulos, né? E um deles que a gente vai trabalhar muito forte a questão da dor mais profunda do ser, que é o lado da sombra, né?
que é trabalhar exatamente tudo aquilo que a gente esconde de nós mesmos, né? Não só dos nossos pares, da sociedade, mas são aquelas máscaras que a gente vai colocando na frente de um monte de histórias aí que a Exato. gente esconde, né? Então, na minha formação, eu dividi então em 3 encontros, tá? Onde no primeiro encontro ensino exatamente isso, como acessarmos esses ancestrais, então temos técnicas para isso, como trabalhar neste barco, né? E achar essas histórias e como terminar essas histórias livrando nossos antepassados, livrando também as gerações futuras. Porque o trabalho transgeracional, na verdade, é um trabalho para o futuro. O futuro de nossos filhos, netos, né? E todos os nossos descendentes. Aí, no segundo encontro, é o trabalho do corpo. Precisamos aprender a trabalhar com esta profundidade e trabalhar com o corpo. Trabalhar com catarses mais intensas. E aí, então, há outras técnicas para aprender a trabalhar com o corpo. Em seguida, então, fazemos a primeira introdução para trabalhar no trauma. Para trabalhar com trauma transgeracional, precisa saber trabalhar no corpo. E grande parte do trauma se dá no corpo. E aí sim, aí o terceiro encontro, concluímos a parte do trauma transgeracional, e aí sim, vamos buscar a sombra familiar, a sombra pessoal, né? E aí sim, como dizia Roger Huger, aí que começa a verdadeira psicoterapia. É quando a gente consegue olhar para as nossas sombras, para o mal que há dentro de nós. Resumidamente é isso. É isso aí, é a hora que você, como cliente, né, você realmente se abre para a cura, né? É a hora que você se permite olhar para a tua dor mais doída, né? É aquela que você esconde, aquela que você não quer sentir. E é muito legal isso. Eu brinquei com o Tadeu porque eu fiz o treinamento dele do Luz e Sombra, que foi muito legal. E foi muito, muito interessante. E vai me ajudar muito na questão do pitch também. Que bom. Enfim. Que bom. E aí a Georgia perguntou aqui se a gente, num atendimento, né, e é até bom para quem quer passar por um atendimento, se a gente trata tudo de uma sessão só, um assunto por vez. Fala um pouquinho da tua experiência. Eu não gosto dessa visão de uma sessão de milagre e resolveu tudo. Eu, particularmente, quando alguém me pede minha ajuda, eu trabalho sempre com um grupo de 4 sessões. Então, processo terapêutico. Né? Então, em cima de um tema bem específico, né, eu trabalho, então, com 4 encontros para poder aprofundar e poder ajudar. E não, claro, pela profundidade, o grau que a gente trabalha, isso acontece muito. Às vezes, numa sessão que realmente a pessoa veio buscar, ela se resolve. Mas eu acredito que tem que ter uma continuidade. Né? Lembro que o meu trabalho, o PIT, deve ser usado como um complemento às outras terapias. Né? Tá? Exatamente. Eu não atendo se a pessoa não está em outro tipo de psicoterapia, se tem um apoio, entende? É uma forma de aprofundar, mas tem que ter um certo trabalho terapêutico. Eu uso uma analogia, Alberto, que é assim, com o pitch, a pessoa está lá, ela é como se fosse uma colmeia de abelhas, ela está lá, tem um buraquinho na colmeia, ela vem falar com o pitch o que a gente vai fazer, o que a técnica faz. Na realidade, a técnica dá uma chacoalhada na colmeia, né? E aí vai sobrar abelha para tudo quanto é lado. Se ela não tiver nesse processo de acompanhamento terapêutico, de ter alguém realmente, né, botando cerquinha, botando fumaça ali na colmeia para acalmar as abelhas, ela pode entrar num processo complicado, né? Então eu sempre, os casos que eu trabalho normalmente são, ou em geral, são casos com acompanhamento, né? Muito bom. Então, e aí é muito interessante essas perguntas, e o pessoal pode fazer perguntas aí. Inclusive, eu vou até dar um recadinho, se a gente começar a ter algumas perguntas que o pessoal quiser estender a conversa, normalmente o Instagram encerra com 1 hora, né?
Ok. Se vocês quiserem continuar, isso depende de vocês, a gente pode abrir uma outra sala e continuar a conversa. Senão, a gente agradece e encerra, tá? Mas existe essa possibilidade de a gente continuar aqui respondendo perguntas. Então, eu queria ouvir de vocês aí, o pessoal que está... A Edna colocou mesmo assim, depende muito da transferência e, como você disse, um processo contínuo. Sim, realmente, cada caso é um caso. Exato. Exato. Não tem uma regra. Não tem. E é muito interessante. Importante é que venha sempre com um tema bem específico. Né? Sim. Tá? Quanto mais específico, mais fácil será o resultado, mais fácil será o trabalho. Tá? Sim. Tem aquela coisa, né? Um bom vento é aquele que leva para onde a gente quer, né? Não adianta você ter qualquer coisa. O que você veio tratar? Não sei. Você não sabe, o teu resultado também vai ser não sei, né? Então é muito importante essa questão aí. E falando, você comentou um negócio interessante, que até nesse tempo que a gente está vivendo aqui de pandemia, né? De isolamento e tal, tem muita gente fazendo atendimento online e você comentou exatamente isso, né? Que com essa técnica a gente vai ter que esperar um pouquinho, pelo menos dá para atender, mas com os cuidados, enfim, mas evitar essa questão porque a gente interage com as pessoas, né? Não é só estar do lado. Muitas vezes no psicodrama, na hora que você precisa, o corpo precisa experienciar uma dor, você tem que tocar na pessoa, você tem que estar próximo, você tem que, né, fazer aquela técnica, né? Tem que ter uma segurança, porque se a pessoa... Nós trabalhamos de olhos fechados. A pessoa acessa conteúdos de sofrimento, de dor, então a pessoa pode entrar numa catarse de sofrimento. Se você não está presente ali para dar sustentação, ajudar de alguma forma, com as técnicas que nós ensinamos, né, fica difícil você distante fazer isso. E sujeitar a pessoa a acessar esses conteúdos e você não está presente, porque você sabe muito bem, nós não sabemos que história que cada pessoa é um problema. Não sabemos o que vem. As pessoas podem voltar, as pessoas sentem dores físicas, dor de cabeça, sufocamento, e você coloca a pessoa num estado desse e você não está presente. Então, é muito arriscado. Mesmo que você conheça muito bem a pessoa. Sim, não, mas você não conhece o bisavô dela que vai aparecer na história. Esse é o problema, né? Exato. E muitas vezes essa catarse ela pode até provocar uma reação do corpo muito extrema, né? Um vômito, um negócio qualquer desse tipo. Claro. Você tem que estar acompanhando, você tem que estar ao lado, né? E como enfatizamos o trabalho corporal, energético, corporal, é muito importante nesse trabalho. Senão fica incompleto, fica muito... né? Na imaginação tal, e se vai para o corpo, porque não temos como controlar isso, não é bom, né? Sim. E por isso, o que eu acho... Oi, pode falar. Pode ir. Não, o que eu acho interessante na técnica é que muitas vezes, quando o processo entra nessa questão de ficar só no mental, não, já perdoei, o cara morreu na guilhotina, está com raiva de quem mandou matá-lo, e o ancestral acessa essa história e fala, não, ele já perdoou, está tudo bem uma obra. Tem raiva ali, tem dor. Você sabe, não tem soluções fáceis para questões humanas. Tem milagre, não tem isso. Perdoa. Até não gosto muito desta palavra. Então, não tem solução fácil. E pela profundidade que trabalhamos, né, você sabe disso. E aí que entra a questão que eu falei anteriormente da sombra, porque normalmente os processos que o cliente diz que está tudo bem, está tudo bonzinho, paz e amor, a sombra está escondendo a dor que ele não quer trabalhar. Claro. E aí que você tem que entrar no processo. É a negação, né? É a fuga. Né?
Ele Então, botou uma máscara de bonzinho e vambora, né? exato, está tudo resolvido. Tá tudo E bem, não é tá assim. tudo tranquilo. Não é assim. Legal. E aí, Alberto, o que eu queria também comentar é que você tem aí a tua carreira internacional, né? De cursos e de palestras e tal. Ah, sim, Agora, com a pandemia, o negócio ficou feio, né? Mas fala um ficou. pouquinho da tua experiência lá fora. Como é que o povo lá de fora recebe isso? A partir de 2013, eu fiz um workshop em Santiago, no Chile, coincidiu com o Congresso Ibero-Americano de Psicodrama, e depois logo tive um convite para ir para Portugal. Então fui a Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra, e o Peru fui 2 vezes, e também o México. E para esse ano eu já tinha programado também todos esses países novamente, mas agora vai ficar para uma outra oportunidade, até que as coisas estejam mais seguras, né? Mas a aceitação lá no exterior é muito boa, porque eu não sei, mas eles não têm muito essas questões muito espiritual, né? Eles buscam e são mais terapêuticos mesmo, e o meu trabalho se dá muito bem lá, né? A aceitação é muito bacana. E o que me encanta são as histórias, né? Porque, veja bem, as histórias transgeracionais do Peru é riquíssimo, e no México, então, nossa. E aí você vai para Portugal, para Espanha, na Itália, na Europa, por exemplo, eles não têm muito o trauma da travessia do Atlântico. Então, as histórias são mais antigas. É muito rico, né? É um material fantástico. E os processos são todos iguais. Vão para o bardo, é tudo igual, né? Mas as histórias têm outra dinâmica. É o que eu ia comentar. Eu tive em Portugal, lá com a minha filha está morando lá, e o que eu percebi é o seguinte: a história, e eu digo história de séculos, séculos atrás, ela está presente no dia a dia das pessoas, né? Lá em Porto tem uma estação de trem que tem pinturas nos azulejos lá que são de 1700 e alguma coisa. Então, a gente aqui tem uma memória muito curta e muito pouco trabalhada da nossa história, da nossa origem, né? Lá eles têm isso na estação de trem, de metrô. Então, quando você trabalha a questão de história familiar, vem com uma potência, acredito, que deve vir com uma potência diferente, né? Exato. Apesar que no Brasil, como grande maioria dos brasileiros são descendentes de europeus ou de africanos, né? Muitas das histórias são daquela época, né? Até antes da travessia do Atlântico. Né? Então, muitas histórias, né? Da Idade Média, da escravidão, isso é muito recorrente. E são histórias que me encantam, né? Eu adoro essas histórias. E dramatizar com elas. Inclusive, vai sair meu livro logo, né? Espero que... Eu ia comentar do teu livro agora. Fala dele, Espero que fala eu termine dele. logo. Está quase pronto, e aonde eu relato as histórias em si, né? O quanto é importante conhecer essas histórias dos antepassados, o quanto nos ajuda, né? Nos livrarmos do sofrimento que eles tiveram. E o quanto nós temos que honrá-los. Temos que honrar muito os nossos antepassados. Sim. E uma questão que você comentou aí na nossa conversa, no meio da nossa conversa, é que esse trabalho, na realidade, a gente está falando muito do antepassado, mas na realidade esse atendimento do PIT, ele é uma cura também para os nossos descendentes, né? Porque à medida que você resolve uma história inacabada da família, você entra como um corte, você entra como um ponto de inflexão da curva, que você transforma isso em cura para o teu descendente, né? Senão continua sendo transmitido. Sim. Não do teu bisavô, mas de você para eles, né? Se há história de abuso que já vem lá de trás, e há história nessa existência de abuso, por exemplo, infelizmente isso continua, enquanto não for clarificado e for resolvido isso. Essa é a nossa intenção do trabalho, não é? Livrarmos nossos descendentes. Por isso que Yaakov Naor
psicodramatista de Israel já nos ensinava. O trabalho transgeracional é um trabalho para o futuro, né? Exatamente. E também eu deixo aberto aqui o espaço para quem depois quiser contatar a gente, né? Estamos chegando aí com 9 minutos mais ou menos de final. Perfeito. A gente pode, se vocês quiserem entrar em contato pela minha página, enfim, eu posso direcionar depois para o Alberto as perguntas. Se quiserem anotar meu e-mail, eu posso até depois escrever aqui, acho que é até mais fácil. Ou pedir para a Denise, que está aqui assistindo, que é minha esposa, que está. Vou abusar um pouquinho, ela vai ficar brava comigo. Beijão para ela. Colocar meu e-mail aí para o pessoal entrar em contato, aí eu direciono as perguntas para o Alberto. E é isso, e a gente. É uma técnica, como a Georgia comentou, né, que ela passou pela técnica, uma técnica maravilhosa. E porque na realidade, assim, quando você fala das vezes que você coloca, das sessões que você coloca como um padrão ou um recomendado para o atendimento, é que muitas vezes no primeiro atendimento a gente trabalha a questão que foi trabalhada, foi colocada de uma maneira muito profunda, e para o segundo atendimento a gente checa se tudo aquilo foi realmente resolvido, não é isso? E depois a gente vai trabalhando outras verdades aí. Como são questões profundas, foram transmitidas de nossos antepassados, são problemas complexos, que não, às vezes não é numa sessão ou 2 ou 3 que vai resolver. Exatamente. Né? Claro, então, numa primeira sessão, a pessoa que não está acostumada ainda a trabalhar desta forma, então a primeira sessão é mais didática, até para a pessoa aprender a trabalhar com essa imaginação, como que é esse trabalhar, dialogar com esses ancestrais. E aí sim, na segunda sessão, nós checamos se ficou assuntos inacabados daquela primeira história, que conclusões aquela pessoa, que conexões ela fez com a vida dela, com o problema dela, daquela primeira história, e aí vamos buscar uma segunda história. Se não ficou ainda algo inacabado da história, da primeira história, retornamos. E aí a grande vantagem dos bardos, né? Porque aí nós voltamos direto para o bardo, né? Então, exatamente. É uma forma de trabalhar muito, muito, muito bacana. Olha, a Denise, a Psota Lugla é a minha esposa, a Denise. Ela colocou meu e-mail aí. Se alguém depois quiser fazer uma pergunta para o Alberto, enfim, quiser que a gente dê andamento nesse assunto, ou enfim, está aberto até para convidar para uma live, para um bate-papo virtual. E Com certeza. A gente está aberto para isso, tá bom? Tá bom. Fiquem abertos aí para pergunta, não sei se vocês querem mais alguma coisa, eu acho que a gente abordou bastante o assunto. O atendimento, ele é presencial, como a gente comentou, então passando aí essa história de pandemia, aos pouquinhos a gente vai voltando com cuidado, né? Os cursos também, para o ano que vem, vamos colocar. Você quer colocar teu e-mail também, Alberto? Sim, o meu e-mail é albertoboarini@gmail.com. Bem fácil. albertoboarini@gmail.com. Isso. E também, se for no YouTube, eu tenho muitos vídeos falando sobre essa forma de trabalho, e outros trabalhos que eu faço também, né, como o trabalho das deusas. Né? Fala um pouquinho, interessante. Eu já participei, legal. Você já participou, né? Eu participei com a Denise, mas eu sei o que você tá falando. Tá. Eu faço um sociodrama, que é um trabalho do psicodrama em grupo, e trabalho com 6 mitos gregos, 6 deusas gregas, onde eu ajudo homens e mulheres a conhecer essas deusas que de alguma forma regem a nossa vida, e conhecendo a linguagem, conhecendo a forma de se relacionar com essas deusas que nós projetamos nas outras pessoas, podemos nos relacionar de uma forma melhor. Então eu faço um grande workshop, de 1 dia ou 2 dias, depende, e é muito integrador também isso. Então é um dos trabalhos que eu faço. Mas aí, no YouTube que tem vários vídeos sobre o tema. E é muito interessante porque você se identifica com
o arquétipo, né, de uma determinada deusa ali, pela tua característica, teu jeito de ser, muito, muito legal. Exato, muito bacana. Muito Podemos bom. um dia fazer uma live só falando sobre as deusas gregas. Você manda, quando Tá você bom? quiser. Quando Podemos você marcar quiser. Vamos marcar sim. Então já fica marcado aí para a gente bater um papo. Quem está aqui assistindo a gente pode Que legal. saber Que um pouquinho mais. Bom, estamos chegando aqui no finalzinho. Queria te agradecer imensamente, Alberto. Você sabe que eu sou seu fã, além de aluno e amigo. E queria muito agradecer a oportunidade de bater um papo contigo. Agradecer a todos aí que assistiram conosco essa conversa. De novo, quem quiser perguntar para o Alberto, está aí o e-mail dele, albertoboarini@gmail.com, e o meu, sluglio@gmail.com. Agradeço. Quer falar mais alguma coisa? Sim, só quero agradecer também o teu convite para poder falar um pouco do meu trabalho, do que eu amo e gosto de fazer. Um beijão para sua esposa. A Denise, já trocamos tantas coisas, tantas informações, tantos casos, né? Então, só tenho que agradecer a você e a ela por essa oportunidade e nos vemos aí nos próximos encontros, tá bom? Perfeito. E agradeço a todos que participaram neste encontro, né? E fico aí os meus contatos, então, para tirar qualquer dúvida. E você tem página no Instagram? Tenho também com o meu nome, Terapia Transgeracional. É isso. Ótimo. Tá bom? E eu, como Alternate Terapias, agradeço a todos que participaram. E está terminando. Um grande beijo para todo mundo. Melhor professor, ó, recebeu um elogio aí, ó. Vamos trocar muitas coisas ainda. Um Beleza, abraço. obrigado, viu, gente? Um abraço a todos, tudo de bom. Até lá. Valeu, até mais. Até mais.